E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós estávamos falando da projeção cilíndrica, né? É só você lembrar da geometria espacial, né? Que nós damos o cilindro e tal. E aí nós vimos que existem duas projeções cilíndricas importantíssimas. São elas a projeção de Mercator e a projeção de Peters, né? Bom, como recordar é rever, não custa nada darmos aquela revisada, tá? Então, dentro da projeção cilíndrica, nós temos a projeção de Mercator e a projeção de Peters. A começar pela projeção de Mercator. Esta projeção, ela literalmente deforma a área, né? As áreas são deformadas, literalmente são deformadas. Ao passo que os contornos, o envoltório é preservado. Então, se de um lado as áreas são deformadas, o contorno é preservado, tá? Então, em contrapartida, o contorno é preservado. Isso é projeção de Mercator. Então, não se esqueça, falou em projeção de Mercator, na sua cabeça a área é deformada. Só que, em contrapartida, os contornos, o envoltório é preservado. Da mesma forma, a projeção de Mercator deforma, tá, a altas latitudes. Então, quando a latitude for muito alta, né, for exacerbada, for exorbitante, né, então quando nós tivermos uma alta, né, latitude, o que vai acontecer? Vai deformar. Então, cuidado com isso. Então, se aparecer lá um item no vestibular, a projeção de Mercator deforma a altas latitudes, você vai marcar como verdadeiro ou como falso? Verdadeiro. Não é só saber que ela deforma a área e preserva o contorno, tá? Lógico que isso é importante, mas você também tem que saber que a altas latitudes, o que vai acontecer? Essa projeção também sofre uma deformação, tá? Então ela deforma a altas latitudes, tá? Outra coisa importante, paralelos e meridianos são retos. Falou na projeção de Mercator, paralelos e meridianos são retos. E também, né, a sua solicitação, onde que ela é solicitada, é utilizada, recorrida, né? Onde? Né? Onde que nós temos a sua utilização? Em planisférios, né? Mapas mundi. Então, esta é a sua aplicabilidade. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, igual números complexos, para que eu vou estudar isso? Não vou fazer computação, não vou estudar nada, para que serve isso? Qual é a aplicabilidade disso, né? Prática. A pessoa quer saber. Então, da mesma forma, para que eu vou estudar a projeção de Mercator? Bom, para você entender planisférios, para você entender mapas mundi, você tem que ter noção de projeção de Mercator, tá? Então, a projeção de Mercator é utilizada justamente para isso, para planisférios. O que são planisférios? Mapas mundi, tá? Né, o plural desse substantivo composto é mapas mundi. Só o mapas que vai para o plural, tá? Bom, né, e outra coisa importante, a projeção de Mercator, ela é eurocêntrica, né? Por isso que ela é chamada, né, de eurocentrismo. A Europa é colocada no centro de tudo. A Europa tem o foco principal. Então, essas informações são importantíssimas quando nós falamos na projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica. Recapitulando, né, deforma as áreas, entretanto, preserva-se os contornos, né, os envoltórios. Primeira coisa. Segunda coisa, deforma as altas latitudes, tá? Terceira coisa importante, paralelos e meridianos retos. Quarta coisa, é utilizada para planisférios, mapas mundi. E quinta coisa, né, tem como característica marcante o eurocentrismo. A Europa é colocada no centro de tudo, tá? Bom,
falamos de uma das projeções cilíndricas, que no caso é a projeção de Mercator. Entretanto, existe ainda a projeção de Peters, tá? Bom, a projeção de Peters, tá? É ao contrário, ela vai deformar, né? Se a de Mercator deformava a área, a de Peters vai ser exatamente ao contrário, vai preservar as áreas. Se a de Mercator conservava os contornos, os envoltórios, essa vai deformar os contornos, né? Os envoltórios. Então, quando nós falamos na projeção de Peters, é só você pensar o contrário de Mercator. Se você sabe o de Mercator, consequentemente você sabe a de Peters. Então, a de Peters vai preservar as áreas estarão todas preservadas, só que, em contrapartida, tá? Os contornos serão deformados. Outra coisa importante, ela é típica de países de terceiro mundo. Esse termo já caiu em desuso na geografia. Só que ainda existem livros que insistem em colocar, então eu estou repassando isso aí para vocês, tá? Bom, mas isso nós já vimos na aula passada, em vídeos passados. É só vocês procurarem no YouTube, tá? Bom, nesta aula nós vamos falar essas projeções, tanto a de Mercator quanto a de Peters, enquadram-se como projeções cilíndricas. Só lembrar da geometria espacial, lembrar do cilindro. Agora nós vamos falar das projeções cônicas, que literalmente são cone, lá da bruxa, tá? Dentro da projeção cônica, ela é típica de médias latitudes. Então, se eu quiser trabalhar com médias latitudes, eu não vou trabalhar com a projeção cilíndrica. Eu vou trabalhar com a projeção cônica, porque a projeção cônica é típica de médias latitudes, tá? Bom, outra coisa importante, os paralelos são curvos, ao passo que os meridianos são retos, tá? Muito obrigado.